Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Bom. Bem, pessoal, a gente vai trazer um pouco, nesse despertar da consciência, que é o tema, um pouco do que a gente está aplicando da transpessoal no dia a dia, seja dentro das organizações, seja no processo de mudança, nas mentorias que a gente tem feito, onde a gente tem cada vez mais trazendo a abordagem transpessoal de uma maneira estruturada. E aí, Vera, passando pelas 7 etapas efetivamente. E também esse ano a gente acabou lançando o curso de coaching transpessoal efetivamente, trazendo uma nova abordagem para o coaching, ou talvez até trazendo a essência do coaching, porque na essência o coaching ele é transpessoal. Tim Gallup teve com o Maslow, eu fiz a formação diretamente com ele, tive a oportunidade de falar com ele, e a essência do coaching, né, essa palavra que foi denegrida ou descaracterizada, na essência ele é transpessoal e a gente pode falar mais a isso no final. E eu preparei alguns slides para trazer algumas reflexões com vocês, que são as reflexões que a gente acaba fazendo no mundo executivo. Para quê? Para que a gente possa gerar transformações na vida, no trabalho e gerando mais sucesso e bem-estar, onde que não é trabalhar mais, mas é fazer essa conexão ego-alma, né? E aí a primeira reflexão, que é uma reflexão que o Maslow traz, para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego, né? Quando a gente entra justamente trazendo essa abordagem para a organização, a gente se depara com um olhar limitado para a realidade, onde que nós vamos vivenciar essa realidade limitada por falta até mesmo de conhecimento e de expansão da consciência, que é o que a gente acaba promovendo, né? Tem alguns estudos que a gente pode trazer depois, no final, falar, se for o caso, de alguns trabalhos de mentoria que a gente fez mais em grupo, com resultados incríveis, de melhoria de performance, redução, melhoria do clima organizacional, redução do nível de estresse, redução, teve uma pessoa que reduziu 15 quilos, né, e não fez dieta, mas o nível de estresse baixou. Por quê? Porque essas duas grandes crises que passam num encontro de sentido e uma crise de dualidade são as duas crises, grandes crises da atualidade. Quem vai falar isso justamente é John Whitmore, que é o segundo nome no coaching. Ele traz isso e traz como coaching transpessoal o grande caminho. E se nós tirarmos a palavra coaching, falamos a transpessoal vai nos dar arcabouço para enfrentar essas duas grandes crises, onde que nós vemos pessoas tirando a própria vida, pessoas entrando em burnout, pessoas entrando em crises, seja na família, seja no trabalho, seja nas relações, seja com a sociedade, seja com um todo, né? E aí, essa crise de sentido tem a ver com, muitas vezes, um acúmulo do conhecimento e sucesso material, proporcionando um desequilíbrio com os valores pessoais. E aí essa crise de imagem atrelada a uma crise de sentido ou de valores, quando isso não entra em ressonância, há um profundo desencaixe. Bem como essa crise de dualidade, que é esse descompasso entre essa visão ideal e as realidades práticas da vida. E nós vamos ver muito isso dentro do ambiente organizacional, sendo que esse ambiente organizacional é formado por pessoas, e aí vem o trabalho que a gente faz de ajuste cultural ou transformação, por assim dizer. E tudo isso passa pela força dos modelos mentais, que ficam restritos a uma realidade que, por assim dizer, só reflete a realidade interna, né? A própria neurociência comprova, né, que esse dentro ou fora não há diferença, né? Então, o cérebro não faz a diferença do que tem lá fora do que está acontecendo aqui dentro. E quando nós vemos que, na verdade, tudo são projeções do interno, esse jogo interno que cada um tem jogado para com esse jogo externo leva com que essa falta de ampliação da visão, essa falta de conexão com algo maior, essa identificação aí, Vera, indo para 7 etapas, esse nível de identificação, uma das grandes coisas que a gente faz é conseguir sair da identificação. E nessa identificação o ego está tão cristalizado às vezes, o julgamento está tão forte, onde você vai para o triângulo dramático, onde muitos estão nesse vitimismo. E eu fui chamado numa empresa para trabalhar só vitimismo, porque o CEO
trabalhando a dona da empresa que está fazendo a transição com o CEO, e ela disse o seguinte: eu preciso tirar a galera do vitimismo, porque está todo mundo na defensiva. E nesse vitimismo ninguém se responsabiliza e ninguém toma decisões e todo mundo espera alguém dizer o que tem que ser feito. E aí, naturalmente, vem um consultor e outro consultor passam lá dentro dizendo que tem que ser feito e acham lá defeito de todo mundo, a moral vai lá para baixo e as pessoas se veem incapazes de mudar aquela situação. E aí, nada melhor do que essa frase de Jung, que até que você se torna inconsciente do inconsciente, isso irá dirigir a vida e a gente vai definir como destino. Então, essas palavras-chave que eu estou dizendo aqui são algo que a gente tem trabalhado muito forte com os executivos, né, e com os empresários, para a gente tirar do vitimismo e poder quebrar padrões, mas para isso não há como fazer sem ampliar o modelo mental, e para ampliar o modelo mental, a transpessoal, o pano de fundo. E foi muito interessante que eu estive ontem falando com um conselheiro que estava sendo indicado para o conselho de uma empresa, e eu estava falando com ele de um processo de seleção de conselheiro, ele é um das pessoas do IBGC, e aí ele me disse: olha, Gerson, eu fiquei sabendo de ti que tu usa um método diferente. Eu disse: olha, daqui a pouco, Vera, nós vamos estar dentro do IBGC falando de transpessoal, né? Só para quem não sabe, o IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? E tá aí os grandes conselhos, o pessoal, todo mundo passa por lá, eu sou formado também, e, enfim, o pessoal tem começado a se abrir para essa realidade, é, e acho que o Luigi trouxe uma reflexão muito importante, né? Que é esse pensar genuíno. E esse pensar genuíno sai do julgamento e ele é um pensar de um nível que é um pensar na alma, né? E esse pensar na alma passa com pensar no coração. Talvez eu acho que dá para ampliar esse olhar, dá para discutir mais. E aí, naturalmente, é chave olhar para essas quatro habilidades para a evolução pessoal que passa por autoconhecimento, que passa por autoconsciência, que passa pela autorresponsabilização, que passa pela autogestão, que o Peter Senge vai dizer é o que a gente tem trabalhado muito. Então, esse despertar da consciência, velho, eu estou pensando assim, eu estou para lançar o livro, eu estava segurando, ele não estava gestado, disse, vou aproveitar essa palestra para ver como é que dá para se inspirar. E talvez eu acho que eu estava querendo achar o nome do livro, e eu acho que o livro poderia ser Oba, Acordei, né? Porque esse despertar de consciência é acordar para a vida, né? E esse acordar para a vida é acordar para a verdadeira vida que passa por desenvolver um autoconhecimento, né? Entender as próprias emoções, motivações em situação, mas passa para um nível mais profundo que é a autoconsciência, que é essa capacidade de ler as emoções, reconhecer os impactos sobre você, sobre os outros e usar seus sentimentos como guia de decisões. Porque muitas vezes eu fiz todos os cursos e eu tenho um grande autoconhecimento, mas a autoconsciência não se estabeleceu, né? Na sequência, venho me responsabilizar pela minha vida. Eu sou condutor da minha vida, eu fiz as minhas escolhas. Seja, eu tive. eh, a gente faz. Eu não trabalho com constelação, né? Mas a gente faz um trabalho, uma corrente do bem que a gente chama, que a gente faz uma constelação uma vez por mês aberta, e aí a gente deixa as pessoas virem conforme necessidades aparecem, e a gente faz como algo voluntário e cada um doa o que sentir que tem que doar para onde quiser, e a gente tem algumas instituições que a gente destina se eles quiserem destinar para lá. E teve uma pessoa que chegou, foi terça-feira agora, e disse: olha, eu não conheci meu pai, minha mãe, eu fui criado pelo mundo, eu não tenho pai, não tenho mãe, né? Eu falei: bom, mas como alma foi você que escolheu essa realidade, então aproveite ela e para de cobrar que talvez teu pai e tua mãe estão sendo perfeitos para aquilo que tu tem para aprender, né? E entrar nessa dimensão da alma e se responsabilizar pelo aquilo que veio, por escolhas que talvez a minha alma fez, que talvez eu, como ego, não entenda como persona, mas que tem uma razão maior. E aí é como eu enfrento essa vida, se eu olho para a vida como um processo pedagógico ou uma vida como um processo caótico. O processo pedagógico me dá uma oportunidade de vencer essa etapa e ir para a próxima. Ou seja, ela está me construindo e a favor de mim. Esse olhar caótico, que é o olhar do vitimismo, implica em trazer uma percepção de eu ser vítima do sistema. E, naturalmente, se eu sou vítima, eu não tenho nada para aprender com ele, eu tenho alguém para vir me salvar. E esse herói que vier nunca vem, né, nesse cavalo branco, ou não vem esse Deus inspirador que me tira dessa situação,
porque eu não me responsabilizo pelo aquilo que eu devo me responsabilizar e, naturalmente, não faço autogestão. Essas quatro habilidades chaves são pontos que a gente tem trabalhado muito na liderança e por isso que esse despertar da consciência para esse processo evolutivo ele é chave, que passa, né, naturalmente por uma experiência transpessoal, né? Não há como fazer esse processo sem olhar para uma experiência transpessoal que transcende ao ego, porque do contrário vai ficar identificado no ego e essa identificação do ego leva a um nível de julgamento e essa desidentificação é a etapa e aí as sete etapas, ela não há como é assim, é maravilhoso poder usar sete etapas e quando a gente vai passando isso, para isso esse ego ele precisa ficar maduro, né? Porque do contrário tem muita gente, se a gente não ajudar a amadurecer esse ego, eles vão ficar sem base, não vão conseguir enfrentar essa realidade. É, o fruto só pode sair do cair do pé quando ele estiver maduro, se ele cair antes, ele estraga, algum bicho aparece. Então essa construção dessa jornada do ego também é importante, bem como entender da hierarquia das necessidades do Maslow, onde que quando eu pego e trago essa referência do Barrett comparado às sete etapas as etapas do Maslow, as necessidades, há essas necessidades de crescimento, essa experiência de autorrealização, que é essa experiência transpessoal. Eu tenho trabalhado muito com cooperativismo, trabalhando muito com mentoria, a gente fez toda uma formação para o sistema de mentoria para o sistema Airos aqui, e a gente começou a dar pitadas disso e depois desdobrou no individual para alguns. E esse ponto do cooperativismo que traz uma vertente muito grande de propósito filosófico, mas que falta a realização na base, não há como trabalhar sem trabalhar essas duas dimensões, né? Do metafísico com o físico. E aí essa condição de melhorar a autoestima, do pertencimento, de estruturar resultado, dá para entender melhor nesse desenvolvimento de estágio quando nós vamos para essa consciência pessoal a partir do modelo do Barrett, que ele traz nesse relacionamento, né? E ele desdobra a partir do Maslow, ele traz como o grande ponto da transformação, que é esse crescimento pessoal, ele passa pela individuação, né? Para realmente poder construir significado pessoal, essa coisa interna, que é quando realmente vai se conectar com essa perspectiva de um propósito maior, fazer a diferença, se conectar com um sistema maior e não pode ser unido que não foi devidamente separado. Se não for feito esse processo de estruturação das três crenças básicas, do nível um eu não tenho o suficiente, do 2 eu não sou amado o suficiente, e do 3 eu não sou bom o suficiente, ou seja, não encontrei o meu valor próprio, quando eu vou para esse crescimento pessoal, eu engato sempre, isso me joga para baixo, nessa escada de desenvolvimento que o Barrett vai trazer, que ele traz claramente como o alinhamento do ego com a alma como processo da individuação. Então, talvez o que mais nós temos trabalhado no processo de mentoria, trazendo para o prático e para o aplicado, é trabalhar os líderes para um processo de individuação. Porque, do contrário, os egos não resolvidos vão transferir para as suas equipes, vão entrar em questões de escassez, vão explorar, vão ser explorados e jogam uma realidade do mundo animal, mas não do mundo humano, que é o que nós estamos vendo muito ainda presente e que talvez esteja como base dessa grande filosofia do Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, algo que a Transpessoal aqui possa contribuir e inspirar para o mundo inteiro a partir de tudo que tem sido desenvolvido no Brasil. E essa ativação da alma efetivamente vai se dar com esse trabalho de autorrealização, que é se conectar a um sentido maior, bem como integrando o meu propósito com o propósito dos outros, e aí esse servir ele se torna verdadeiro, né? Esses três estágios evolutivos dessa dinâmica ego e alma, ele vem a partir dessa perspectiva do Barrett. A gente tem trabalhado em cultura isso, entendendo os níveis que a organização está, os níveis que as lideranças estão e o que precisa ser trabalhado e desenvolvido e apoiado e amparado. De uma outra maneira, essa jornada pessoal passa por subir isso. E é muito interessante porque a gente tem trabalhado pessoas, esse desenvolvimento não é fisiológico, ele é psicológico, psicoespiritual, por assim dizer, para poder chegar num ser verdadeiro. E isso não há como fazer sem passar pela individuação,
onde esses níveis de ego precisam estar estruturados para se chegar num processo de despertar para uma alma mais profunda. E aí, Vera, me lembro bem, Vera, das provocações que eu fiz quando eu comecei a transpessoal lá atrás, né? Onde eu aplico isso. E era tão difícil eu conseguir entender aquilo, porque o meu modelo mental não percebia e não entendia e não conectava, né? Porque não tinha software para entender essa realidade. Percebo que aí virou um desejo de construir software. E é o que a gente tem aplicado hoje, né? Cada vez mais trazendo esse processo de individuação como saída do estado infantil para um estado adulto. E quando nós olhamos essa saída do estado infantil, nós vamos ver que as relações elas estão muito infantilizadas. E eu tenho brincado muito com isso, dando palestra, dando treinamento, e tirar as pessoas do seu estado infantil, tirar da regressão que existe, é um trabalho que a gente precisa, de bom humor, né? Muitas vezes eu uso meu nariz de palhaço para brincar com essa realidade nos treinamentos, porque é um despertar para uma realidade que dói. Dói porque há uma zona de conforto nesse estado de consciência. E esse processo de desenvolvimento, né, que emana do si mesmo, é quando realmente se pode conectar efetivamente com o outro. Porque anteriormente só se está conectado com as carências, né? E nós vinculamos o nosso corpo de dor com outro corpo de dor e ficamos presos à dor, sendo que por trás dessa dor tem muito amor e esse amor ele não renasce, não se abre, não desabrocha por essa dor estar tapando tudo isso e há tanta identificação com a dor e o ego precisa da dor para sentir que a pessoa não sabe o que é não ter dor. Ela não sabe, ela não, ela é porque adentrar essa perspectiva da alma é algo que incomoda num nível mais profundo. Então, essas experiências de ego e alma, há algo para entender que no ego há uma experiência de terceira dimensão, né? Dessa morte, decadência, essa separação, isolamento, esse olhar do forma e da massa, há um olhar limitado, há uma falta, a escassez, e aí muitas pessoas estão vivenciando a escassez. E é muito interessante quando a gente traz essa conexão com a alma, essa conexão do ser, essa conexão maior, essa energia, essa vibração, esse mundo de possibilidades, esse mundo de abundância, a transformação e a performance que as organizações acabam encontrando e os resultados que essas lideranças acabam trazendo para suas equipes, é um prazer, uma satisfação até então muitas vezes não conhecida, e é quando se sai da dualidade e vai para uma unidade, né? E essa talvez seja a grande experiência de trazer o transpessoal para dentro das organizações, para dentro do desenvolvimento humano, para dentro da filosofia da vida, porque esse impacto é para todo o sempre, onde você desperta, né, a luz e apoia que essa luz se estabeleça e se expanda. Por isso, sair desse medo e adentrar nesse nível de amor mais profundo, que é uma dimensão da alma, né? É algo que a gente começa a sentir espaço para poder falar de amor, e quando a gente fala desse amor que emana da alma, os julgamentos diminuem, um campo de observação maior se apresenta e entra um espaço de um pensar genuíno sobre fatos, dados, objetivos, desejos, mas não um processo de encontrar culpados, né? Esse encontro de culpados é um estado do ego, mas quando se há um estado de responsabilização que leva para a ação, é começar a agir a partir da alma. E para isso, naturalmente, esses níveis de liderança eles precisam ser acionados, né? E aí, se nós saímos da organização, vamos para o nível individual, esses níveis de autoliderança precisam ser acionados, né? Onde eu preciso sair desse gestor de crise para um gestor de relacionamento, eu quero me dar bem com todo mundo, nessa autoestima eu sou um organizador. Quando eu entro na transformação, eu acabo me tornando um influenciador. Na coesão, eu me torno um inspirador, porque eu passo a ser aquilo que eu falo, eu tenho uma coerência, isso emana por onde passa. Fazer a diferença, eu consigo me tornar um parceiro efetivo, porque é uma parceria do ganha-ganha, um dar e receber que flui, e quanto mais eu dou, mais eu recebo, e mais se expande para efetivamente chegar no nível de um sábio visionário, que vai fazer a diferença. Numa outra maneira de trazer isso, dá para entender
que muitas vezes eu tenho trabalhado muito esses mapas inspirados em várias abordagens, desenvolvimento de liderança. Quantos estão funcionando num nível heróico, que são realizadores, eles entregam resultado no curto prazo, são especialistas na sua área, mas não conseguem catalisar efetivamente e co-criar e nem criar sinergia nas equipes. Nos mapeamentos de cultura, nós temos visto muito esse conflito entre os antigos e os novos. E aí as empresas acabam trocando todos os antigos, buscando todos os novos, e essa troca perde-se toda uma essência, todo um histórico, todo um pertencimento, e quem chega não tem vínculo. Qualquer coisa vai embora. E eu vejo o risco nesse processo, quando não bem construído, de não despertar consciência e não fazer uma construção a partir de um olhar sistêmico transpessoal, você troca, vai para um olhar mecânico, e no olhar mecânico você troca peça. E as empresas trocam as pessoas, e essa troca muitas vezes é uma perda da essência e não desenvolve quem está ali dentro e não cria sinergia. E aí não se opera desse nível transpessoal que começa com o nível da individuação, que é esse nível 4, né? Então há aqui uma dor. Então, dentro desse despertar da consciência, esse processo de tomar plena consciência de si mesmo, do mundo e principalmente das dinâmicas que nos influenciam, né? Quando eu desperto consciência, eu entendo as dinâmicas das quais eu estou envolvido. E quando eu começo a entender, perceber quando eu estou identificado, vamos para 7 etapas aqui, e eu consigo me desidentificar e transmutar, eu acabo atuando, como o Bert Hellinger vai dizer, essa má consciência que ajuda a elevar a consciência do sistema. Porque eu me torno muitas vezes um bode expiatório ou alguém que está indo contra o sistema, porque está colocando à luz o processo que está todo mundo pertencendo dentro de um campo de dor. Não necessariamente quer dizer que seja amor. E aí isso se torna um campo normal dessa boa consciência, mas não se entra num campo do que é natural. E aí muitas vezes os resultados não chegam, sejam eles em níveis materiais, emocionais, mentais e espirituais. E aí, dentro desse despertar da consciência, né, esse questionar as próprias crenças, valores e condicionamentos são pontos chaves. Se eu não começo a me questionar, e aqui eu preciso aprender a um pensar genuíno, porque muitas vezes eu estou tão condicionado num pensar, e se eu não aprender a pensar genuinamente, questionar o que eu estou pensando, a minha mente vai mentir para mim. Porque elas estão tão alicerçadas, e muitas vezes no trabalho de crença, a gente percebe que a pessoa não chega na sua origem da crença. E aí eu preciso usar de técnicas transpessoais para entender qual é a crença do sistema, e muitas vezes nós percebemos que a pessoa não conseguiu achar o ponto formador da crença, porque a crença não era dela, a crença era do sistema dela. Como esse campo familiar é maior do que o campo pessoal, e ela não faz a conexão com os valores, e não entende os seus condicionamentos, ela não consegue romper esse padrão. E aí, esse questionar profundamente sua existência, seus pensamentos e essa relação que estabelece com o mundo, ela não se faz, porque aqui entra-se num vazio e entra-se aqui numa noite escura da alma, porque talvez tudo que você teve como certo se torne incerto. E nós temos visto muito, olhando para o mapeamento biográfico, essa crise aí que vem nos 40, que adentra-se essa noite escura da alma, olhando as diversas crises, seja de identidade, de autenticidade, de ter o ser. Quando se pode começar a falar disso, tem algo que vem que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e se olhar para o bicho some. E aí a perspectiva de olhar para isso é um grande ponto, né? Então, esse processo está relacionado a questões como o sentido da vida, a liberdade, né? Responsabilidade diante das próprias escolhas e assumir as próprias escolhas e entender até que ponto as minhas escolhas são as escolhas genuínas, né? E quanto eu estou num condicionamento das minhas escolhas e quanto eu estou sendo verdadeiramente livre para pensar a partir da alma e agir a partir do coração, esse nível mais profundo, e quanto eu estou condicionado. E aí voltamos para essa reflexão, qual o caminho, né? Entre esse espiritual qualitativo e um psicológico quantitativo. E aqui nós entramos na crise do sentido, e aí combina muito que é a necessidade de integrar esses dois lados, né?
essa integração do ego com a alma num processo de individuação para transcender. Porque aí verdadeiramente eu me conecto com a alma. E o que nós vemos muito ainda, o problema do conhecimento, às vezes o conhecimento atrapalha, porque o ego se revestiu de alma por todo saber, e aí condiciona também. Então, esse estar profundamente conectado com esse nível mais profundo implica em se abrir para um todo. E esse todo é não excluir a experiência dual, mas se utilizar da experiência material, da experiência física, como etapa de construção para adentrar, né? Saint-Exupéry já dizia que para adentrar o intangível passava pelo tangível, né? Então, esse caminho de integrar o quantitativo e o qualitativo é um ponto, porque nós estamos numa experiência dual, nós vivemos uma experiência dual, e sair do dois e aproveitar do dois para ir para o um é o ponto, né? E entender que isso tudo faz parte e parar de brigar com essa realidade da dualidade, né? Por isso que o coaching transpessoal ele traz como a grande parte da difusão psicológica do mundo decorre da frustração com a falta do sentido e um propósito de vida. Essa Jolie já trazia. Então, o que nós temos trabalhado? Trazer essa perspectiva desse sentido, entendendo essas dimensões e dando base para ampliar o modelo mental. E aí o líder ele sai de um nível realizador que ele está se esforçando muito para concretizar, mas ele entra num processo influenciador onde ele orquestra. E por orquestrar, ele não precisa tocar todos os instrumentos. E por orquestrar, ele consegue fazer com que a música saia perfeita, mas cada um tocando o seu instrumento. E com isso, o resultado acaba sendo lindo e maravilhoso. E todos se sentem pertencentes e todos se sentem empoderados para as suas funções. E aí, esse construir é algo que dá sustentabilidade e perenidade, seja para a equipe, seja para a organização. E aí, o coaching transpessoal convida, né, a reenquadrar a vida como uma jornada de crescimento, potencial criativo dentro de cada problema. Então, há sempre um olhar construtivista aqui, né? E esse olhar para a vida como uma grande oportunidade, né? E aí eu faço as pazes com os desafios que chegam, né? E paro de brigar com eles. Esse talvez seja um bom exercício, porque a energia gasta para brigar com o desafio, ou a energia gasta para construir a mesma, né? A questão é quanto eu estou brigando com os problemas, os obstáculos que vêm. E aí eu olhar para os obstáculos como os degraus a serem subidos, né? É sempre uma perspectiva construtivista. E imaginar, né, que todos temos um propósito de vida com desafios e obstáculos e superar para a satisfação desse propósito. E aqui entra muito num olhar a partir da jornada do herói, né? Nós não estamos preparados para a jornada, né? E o caminho se abre ao caminhar. Esse caminho que se abre ao caminhar nos traz essa perspectiva de podermos construir a partir de uma fé profunda e de uma confiança interna e de um centro interno. Para isso, implica em três grandes decisões que comandam o nosso destino, né? Primeiro, a decisão em que focar. No que eu estou focando. Segundo, sobre o que as coisas significam. Que significado eu estou dando para tudo que acontece na minha vida. Se eu olho pela perspectiva do ego, tem um olhar. Se eu olho pela perspectiva da alma, né, o Barrett vai trazer justamente que a alma não tem necessidade, a alma tem desejo. E se eu entendo o desejo do que ela precisa materializar, manifestar, eu me coloco em sintonia com essa alma, e essa alma me guia. Do contrário, eu resisto às coisas que o universo está me dando de oportunidade de crescimento. E aí eu naturalmente me frustro. E aí eu crio resistência. E eu perco o fluxo. Por isso, sobre o que fazer para criar os resultados que nós desejamos, como sendo chave nessa construção, tá? E aí, voltando para essas características da autorrealização que o Maslow vai trazer, essa necessidade de sermos honestos conosco, né? Sermos honestos conosco é um ponto chave
para podermos olhar o que estamos sentindo, o que estamos pensando, estamos intuindo. Esse despertar da nossa consciência para ampliar, né? Trazer para nós a liberdade, porque na verdade a escolha sempre nos compete, e, e assumir a nossa liberdade de o que estamos fazendo, onde estamos, como queremos estar, e trazer esse quarto ponto que o Maslow traz na autorrealização, que é essa confiança na vida, como uma jornada de crescimento, para que a gente possa cada vez mais assumir-se e contribuir para um mundo melhor, né? Eu preparei aqui, o Cris deu 34 minutos, tu falou que era 40, né? Deixando 5 minutos para Tá. perguntas aqui, para a gente poder ter um bate-papo e um olhar sobre, tá aí meus contatos, né? Para a gente poder trazer um pouco mais disso que a gente tem abordado e trazendo nessa realidade do dia a dia, que é usar transpessoal, né? Às vezes tendo espaço para falar sobre isso e às vezes optando em não precisa saber o santo, precisa só saber o milagre, né? Porque o modelo mental às vezes não comporta e está tudo bem, né? A questão é que acaba difundindo, trazendo e talvez isso é o que mais importa, tá? Ah, eu vou colocar os contatos aqui de novo, só um pouquinho, tá? Aí, pessoal, caso vocês queiram, tem meu contato, tem Face, tem Insta, tem LinkedIn, tem e-mail, tem celular, manda um WhatsApp, quiserem. Mas foi muito interessante que essa semana teve uma pessoa que viu uma reportagem, um material que saiu no LinkedIn e disse: como é que você está aplicando esse negócio dentro da organização? Eu gostaria de saber. Ela trabalha na Johnson Johnson. E aí eu disse: olha, ela trabalha como Scrum lá, fazendo projeção de projetos. Aí a gente começou a falar e disse: olha, me desculpe, eu tenho uma reunião aqui, mas se deixasse, ficaria a tarde toda conversando, porque o pessoal realmente acaba se empolgando e querendo entender mais, e sentindo uma necessidade gigante. Acho que o campo organizacional tem uma necessidade da gente trazer cada vez mais, né? Maslow já dizia, né, Vera, me lembro das suas falas, as organizações serão as grandes catedrais, né? E por ali passa da gente aproveitar nesse ambiente, a gente desenvolver e apoiar as pessoas nessa jornada, tá bom? Aberto para perguntas, temos 4 minutos para não atrasar, Cris. Reflexões. Deu uma travada. Deu uma travada. Eu tinha que deixar. Oi, Kátia. Como é a recepção dessa visão transpessoal nas pessoas que não são no nível alto da empresa? Assim, mais para trabalhadores, como é que é a recepção disso? Eu vou me conectar no coração delas, tá? Eu vou aí para usar a constelação organizacional. Eu vou me conectar no pertencimento, né? Se eu for olhar lá no nível de consciência que o Barry traz, aonde que eu me conecto com elas? Eu me conecto no pertencer, que é o nível 2, relacionamento. Eu preciso saber onde eu vou me conectar com cada um, né? Quando eu estou falando com um executivo ou com o dono do projeto, ele quer saber o resultado que vai dar o negócio, certo? Então, eu preciso falar de performance. Então, eu preciso falar a linguagem dele, eu preciso entender o modelo mental dele e entregar o que ele quer. Quando eu estou lá na operação, a maior dor de não pertencer e de não ser escutado, não se sentir parte do sistema. Então, quando a gente orquestra esse processo do pertencer, o resultado é consequência. Porque muitas vezes nós vamos ver, Kátia, que essas pessoas elas não contribuem tanto quanto poderiam, até porque elas não são ouvidas, nem questionadas, nem apoiadas. E a própria liderança as exclui por entenderem que talvez elas são pagas para fazer e não pagas para pensar. E aí não escuta isso. É bem interessante porque eu estava hoje não, essa semana eu fiz uma palestra para uma multinacional alemã que juntou o pessoal de toda a América Latina, tá? A Andritz, ela está aqui em Pomerode. E elas juntaram o pessoal da assistência técnica e o pessoal de vendas. Qual foi a grande demanda? O pessoal de vendas não escuta assistência técnica. Quem tem a informação do que o cliente precisa? Assistência técnica, porque ela sabe os problemas lá na operação. E esse pessoal não se junta por quê?
tal do ego. Quando nós trazemos essa perspectiva que eles podem e que eles precisam e que eles interdependem um do outro e que eles podem performar melhor trabalhando junto do que trabalhando separado, começa a mudar essa realidade. Então, eu não preciso falar de transpessoal, né? Eu falo só de relação humana. E, na verdade, falar de humano, nada melhor do que, né, esse lado animal que está competindo por um lado humano que está cooperando, né? O quanto falta de cooperação, o quanto falta de inclusão, o quanto falta de ocupar o seu lugar, o quanto falta troca. Aí eu vou para as três leis sistêmicas aplicadas à organização. Quando eu trago isso de uma maneira estruturada, eu estou falando de transpessoal na base, porque eu estou falando de um potencial, né? Pegando a fórmula do pai do coaching, performance, potencial menos interferência. O potencial é unir essa turma para jogar o mesmo jogo. E eles não estão jogando. Se não estão jogando o mesmo jogo, o resultado não vem. E você trabalha com pessoas também, né? Indivíduos separados. Eu acabo fazendo mentoria individual, então eu acabo trabalhando com executivos, né, das empresas, trabalho em processo sucessório, trabalho em conselho, e a gente acaba sempre trazendo esse olhar junto. Vou pegar um exemplo, por exemplo, de uma empresa que tá, deixa eu ver qual que é para trazer. Tem uma família, por exemplo, que você tinha a irmã diretora, a irmão diretor, o pai presidente, tinha um outro irmão que era gerente, que tinha passado uma consultoria e tinha dito tudo que deveria ser feito, né? Porque o marido dela, da diretora, estava lá dentro, estava gerando problema com o irmão. Tinha um irmão que estava num cargo que não queria estar. Como é que você remaneja todo mundo? Como é que você orquestra? Passou uma consultoria que disse tudo certo o que tinha que fazer, ele só errou no como. Porque ele não usou desse contexto transpessoal, sistêmico, e aí ele disse certo que tinha que ser feito, mas não como. E aí ele gerou o maior caos na família. Por quê? Porque ele foi técnico, mas ele não conseguiu trabalhar essas relações. Então, a falta de trabalhar essas relações fez com que houvesse um processo de exclusão e um conflito gigante. Quando a gente chega, estava a diretora, que eu comecei a fazer o trabalho com ela e com o irmão dela, né, os dois diretores. Depois se ampliou para toda a organização e, ao pouco, as coisas foram se orquestrando. Tanto o irmão acabou indo fazer uma outra coisa, o marido dela foi fazer outra coisa, mas é uma construção, né? E aí, talvez, Kátia, o curto caminho longo e o longo caminho curto, né? Nós na É Transpessoal nós experiência, damos, né? com Muita certeza, experiência. é, Muito bom. é um longo caminho curto, tá? A Cabala diz sempre isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Gerson. Foi uma alegria ter você aqui, trazendo toda essa bagagem, todo esse conhecimento, né, e ilustrando para a gente, né, o quanto que temos e podemos fazer dentro das organizações, né, com esse olhar mais amoroso, com esse olhar transpessoal, né, que transborda, e a gente só tem que agradecer. Muito obrigada, viu? Obrigado, um ótimo seminário e tudo de bom. Um abraço a todos, tá? Gratidão Obrigada. por sua presença, por sua contribuição. Sempre uma alegria estar conosco. Obrigado, Vera. Saudades. Até mais. Tchau, tchau.